Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual e dessa vez nós vamos ler Gênesis dos capítulos 31 e 32, tá bom? Bom, dentro desses capítulos eu gostaria de destacar o seguinte: a sequência da vida de Jacó. A gente sabe que Jacó tinha saído da sua terra, fugido de Esaú. Ele foi até Padã Arã, né, para a casa do seu tio, para passar um tempo ali e também para ver se conseguia arrumar a esposa ali da parentela dele. Ele arrumou a esposa, constituiu sua família, teve filhos, construiu patrimônio e 20 anos se passaram dentro desse processo. E dentro dessa situação, ele começou a ter algumas inimizades ali com os filhos de Labão por conta da sua prosperidade, por conta das suas riquezas. Os filhos de Labão começaram a olhar e acharam que Jacó estava sendo, digamos, desonesto. E não é a verdade. Na verdade, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Ele trabalhava com fidelidade, com zelo, e o trabalho dele prosperou e ele conseguiu, né, adquirir riquezas e acumular os bens que ele tinha. E dentro desse processo, Deus aparece para Jacó e fala para ele voltar para sua casa, voltar para sua terra, para a sua parentela. Coisa que Jacó obedece, ele pega a sua família, pega seus bens e encerra aquele ciclo na sua vida, saindo da casa de Labão e voltando para a sua terra. E dentro desse processo de retorno, existia uma situação, que era a inimizade que ele tinha com Esaú. Como eu disse, Esaú queria matá-lo por conta que Jacó tinha roubado sua bênção, e agora, 20 anos depois, ele ia ter esse reencontro com Esaú, né? Então, muitas vezes, Deus ele faz assim conosco. Ele faz com que a gente vá e acerte pendências do passado, porque as pendências, às vezes, elas são impedimentos e amarras sobre as nossas vidas para que nós não venhamos a viver o melhor que Deus tem para nós. Não viver a plenitude da promessa, a plenitude dos relacionamentos, a plenitude dos propósitos. E dentro dessa situação, às vezes nós temos que ou pedir perdão para as pessoas que nós prejudicamos, ou liberar perdão para elas, para as pessoas que nos prejudicaram. Na nossa vida, a gente passa por muitas situações, né? Às vezes somos traídos, às vezes a nossa confiança ali, né, ela é traída, às vezes nos decepcionamos com pessoas em quem nós confiávamos. Isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, na adolescência, na juventude, já na fase adulta, em diversas áreas, no emprego, na família, no relacionamento, na igreja. Muitas coisas podem acontecer ao longo da nossa jornada. A grande questão é que nós não podemos deixar que a mágoa ela entre no coração e ela fique, fazendo com que a gente fique preso no passado e isso venha impedir com que nós tenhamos bons relacionamentos. Bom relacionamento com outras pessoas, porque no passado foi traído e agora parece que todo mundo vai me trair. Bom relacionamento, né, num trabalho, porque numa vez eu tentei uma coisa e não deu certo e agora tem a tendência de nada dar certo. Nós precisamos deixar o passado no passado e seguir rumo ao alvo, rumo àquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, que é a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Mas para isso nós temos que quebrar as amarras, quebrar as cadeias. E às vezes esse processo de quebrar as amarras, quebrar as cadeias, é necessário se acertar com as pessoas, pedir perdão, perdoar e deixar o passado no passado e seguir em frente. Seguir em frente para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. Talvez não porque as pessoas mereçam, mas porque nós merecemos ser felizes e viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E dentro desse processo, Jacó ele precisava se acertar com seu irmão, né? 20 anos já tinham se passado, mas ele precisava voltar ali e encerrar definitivamente aquela situação e ele estava sendo direcionado por Deus a isso. E aí ele vai e manda uma mensagem para o seu irmão. E o seu irmão fala: tá bom, tá vindo, eu tô indo ao seu encontro também. E ele estava vindo com 400 homens, né? Ou seja, talvez ele ainda retesse algum tipo de mágoa, algum tipo de situação, porque não é normal, né? Você ir ao encontro com uma pessoa e levar 400 homens consigo, mesmo naquela época. E Jacó percebendo isso, percebendo talvez uma má intenção, ele ficou com medo. E ele começou a buscar o Senhor. E aí entra uma segunda parte que eu gostaria de destacar, que foi esse encontro que Jacó teve com Deus, esse particular que Jacó teve com Deus, que transformou a vida dele, mudou completamente a história dele. Nesse encontro com Deus, Jacó ele passou uma noite toda na presença do Senhor, fala que ele estava lutando, né, lutando com o anjo, lutando com o homem ali, e dentro desse processo, Deus ele muda o seu nome, fala: a partir de agora você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel. E essa mudança de nome, ela é muito significativa, principalmente no contexto da época.
na época, o nome da pessoa dizia muito a respeito, tanto do seu caráter, como também a respeito da sua vivência, das circunstâncias que cercaram o seu nascimento. E Jacó significava enganador, né? Então, ou seja, ele tinha essa situação de ser a pessoa que engana, a pessoa desonesta, aquela situação toda, e isso acompanhou ele durante toda a sua vida, tanto no seu desenvolvimento familiar com seus pais, como também após quando ele foi morar com Labão. E agora não, Deus está mudando essa história dele. Você não é mais enganador, você não é mais Jacó, você vai ser Israel. Israel significa príncipe de Deus, né? Ele vai ser uma pessoa importante diante de Deus, uma pessoa que representa Deus, um herdeiro de Deus, das suas promessas e das suas bênçãos. Então Deus está mudando a sorte, a história dele. E assim também ele muda a nossa sorte, né? Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, temos esse encontro com Ele para que Ele nos ajude, nos dê uma nova vida, uma nova história. Ele coloca assim um ponto final no nosso passado, com os nossos erros, com as nossas mazelas, com as dificuldades, com os traumas, com tudo aquilo que às vezes nos prejudicou e nos dá uma chance de uma nova vida. Uma vida agora para que nós possamos escrever uma nova história. E uma nova história juntamente com Jesus, uma nova história juntamente com Deus, direcionando a nossa vida em tudo e em todas as coisas. E para isso nós precisamos realmente ter uma entrega, ter um encontro, uma busca, deixar às vezes os nossos sonhos, deixar às vezes os nossos planos, as situações que nós planejamos, que estavam fora do plano de Deus, fora do propósito dele, e agora se tornaram amarras, se tornaram situações que não servem mais para a nova vida. E viver realmente essa nova vida com o Senhor, viver debaixo da sua promessa, debaixo da sua bênção, debaixo do seu propósito. Então essa mudança ela acontece também nas nossas vidas, quando nós nos rendemos ao Senhor, falamos, Senhor, eu quero uma nova chance, quero uma nova história juntamente contigo a partir de hoje. E a partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos muda. Ele faz com que as coisas aconteçam e que todas as amarras, todas as mazelas e todas as situações que muitas vezes aconteceram no passado e têm prejudicado o nosso presente e o nosso futuro, elas mudem, elas sejam transformadas para nós vivermos uma nova história. Então, assim como Jacó, ele teve que encarar, né, as situações do passado, resolver as suas pendências do passado para poder viver o novo de Deus e, consequentemente, teve um encontro com Deus que mudou a sua história, mudou o seu destino, mudou ali a sua trajetória de vida. Assim também nós, né? Muitas vezes nós temos que resolver as pendências do passado, resolver as dificuldades, os problemas, buscar a Deus, buscar a ajuda de Deus para isso e permitir que também Ele mude a nossa sorte, a nossa história, sabendo que Deus sempre vai ter o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos no primeiro momento, mas à medida que nós seguimos por fé e por obediência, nós experimentamos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como falei agora há pouco, e vivemos realmente aquilo que Deus, o plano perfeito, o propósito dele perfeito para nossas vidas. Amém? Bom, então essa foi a mensagem para hoje. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e fique na paz.